37, e diz assim, ó. E Jesus disse, então quem está dizendo aqui? Quem está dizendo aqui? Jesus, então não é o pastor, e não é o obreiro. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus. Diga assim: meu Deus. Meu Deus. De todo o quê? De todo o Coração. E de todo o quê? Tua alma. E de todo o quê? Teu pensamento. Para um minuto aqui, vamos entender esse versículo. Para que eu esteja comunhão, você esteja comunhão, o que é necessário para nós ter comunhão? Amar a Deus sobre todas. O que quer dizer todas as coisas? Sobre tudo na sua vida, você tem que amar a Deus em primeiro lugar. Só que eu vejo, muitas vezes, pessoas que têm amado mais, primeiro, a própria vida dela, ou até às vezes amado os prazeres da vida dela. Em nome de Jesus. Aqui é bem claro, Jesus veio aqui falar com o povo naquele momento. Jesus hoje está aqui falar com você nessa hora, para que você venha amar a Deus sobre todas as coisas. Aí eu pergunto para você: você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Sim ou não? Você tem amado? Você tem renegado os seus prazeres para fazer a vontade de Deus? Amar a Deus é o que? Fazer a vontade dele. É andar com Ele, viver com Ele, estar com Ele, em nome de Jesus. Aí eu te pergunto, quando você vai para algum lugar, tanto trabalho, tanto diversão, tanto outras coisas, você está levando Deus contigo? Você leva Deus contigo? Nos seus dia a dia, naquilo que você faz, você leva Deus com você? Porque muitas das vezes a pessoa faz o seguinte: só fala com Deus, só faz algo que Deus manda fazer quando está lá pelo fio de cabelo, quando está na corda onde? No pescoço. Só que aqui fica para mim e para você que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Só que às vezes nós estamos amando mais os nossos prazeres do que a Deus. Pastor, então quer dizer que eu não tenho que ter prazer? Não, tem que ter. Tem que ter. Deus ele fez o mundo para nós desfrutarmos dele. Tudo que tem aqui no mundo, que foi feito por Deus, é para nós desfrutarmos. Só que às vezes nós estamos deixando Deus de lado e só estamos desfrutando das coisas que Deus deu para nós. Só que Deus ele fala para mim, bem claro para mim: amará o teu Deus de todas as coisas, e aí de todo o teu coração. Só que muitas das vezes tem pessoas que estão amando mais o esposo do que o marido, mais a esposa do que Deus, em nome de Jesus. O que eu quero dizer para você? Eu falo isso porque eu senti na pele isso. Quando eu estava amando mais uma companheira que eu tinha antigamente do que Deus, eu colocava em primeiro lugar Deus, segundo ela, e terceiro minha família. E às vezes aqui na terra eu amava mais ela do que a Deus. A pessoa que não busca ter uma comunhão com Deus, amar a Deus, ter um andar com Deus, ela perde muito. Ela perde muito. E aqui nessa palavra que eu vou trazer para vocês, que às vezes eu e você estamos fazendo isso. Às vezes nós estamos tendo dois senhores na nossa vida, duas pessoas, para que nós possamos fazer algo que venha abençoar a nossa vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, não precisa ver, lá em Mateus 6, 24 diz: tem como servir dois senhores? Não tem. Ou você serve a Deus, ou você serve o quê? O mamon, que quer dizer, o Deus do dinheiro. Ele está falando naquele momento. Só que hoje, às vezes, não é o dinheiro que você ama mais do que Deus. Só que hoje é o seu serviço, o seu trabalho. Você ama mais do que Deus. Deus pede para você vir para a igreja, Deus pede para você buscar a Deus, e você não busca.
Você não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar, porque eu estou desempregado, o meu serviço agora, e esse serviço eu tenho que trabalhar todos os dias, e sempre é o mesmo horário do culto. Mesmo horário do culto. Então eu tenho que trabalhar, pastor, eu tenho que pagar minhas dívidas. Mas você não sabe quem fez você, foi quem? Deus. Quem colocou você no mundo, foi quem? Foi Deus. E a palavra de Deus diz: não sejais inquieto ou ansioso por coisa alguma. Antes, fazais petições daquilo que você deseja, em nome de Jesus. Só que a pessoa não, a pessoa às vezes procura ela os prazeres dela. Volto a dizer para você, não é errado você ter prazer, sentir algo feliz, alegre, mas primeiramente coloca Deus sobre todas as coisas. A palavra de Deus no Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todas as coisas. Só que às vezes a pessoa prefere fazer a vontade dela, o prazer dela, e não deixa Deus agir na vida dela. Jesus chegou lá para aquele povo e disse: amará a teu Deus, amará o teu Deus de todo o teu coração, e falou de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aí no 38 diz: esse é o primeiro e grande mandamento. Eu falo para você o seguinte: se você fazer esse primeiro mandamento, você faz os outros. Você amará o seu próximo, você não cobiçará, você não matará, você não destruirá, você não vai destruir, você não vai desejar algo que é do próximo. Todos os 10 mandamentos estão nesses 2 mandamentos. O primeiro chama todos os outros novos, porque amará a teu Deus de todo o teu coração. Pastor, o que é ter uma comunhão? Posso falar novamente. É você andar com Deus, viver com Deus e agir através de quem? De Deus. Aí eu te pergunto, como você vai querer tomar uma decisão? Quando você vai fazer algo na sua vida, você consulta Deus? Ou você chega e já vai tomando as suas decisões logo? Ou você vai chegar e já vai falando que vai fazer isso e depois vai lá e consulta Deus? Como você faz? Irmão, nós precisamos ter essa comunhão. Nós precisamos ter essa comunhão de poder chegar a Deus, sentir Deus em nossas vidas. Jó diz que ele sentia Deus até no sangue dele. Ele sentia Deus até no sangue dele. Só que muitas vezes nós não estamos fazendo isso. Nós estamos deixando os prazeres dominados a nós, como eu falei sexta-feira. Às vezes, algo é mais importante do que Deus. Não, meu irmão. Jesus ele foi bem claro para mim, para você aqui. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo, sobre até a nossa alma, diz aqui. Sobre toda a tua alma. A pessoa que quer amar a Deus sobre toda a tua alma. Não tem como. Mas eu quero dizer, Ele quer que nós fazemos isso. Só que eu pergunto para você, faça com você, você vai falar para mim. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Você tem buscado a Deus constantemente? Estou dizendo que você tem que estar todo dia na igreja, não é isso que eu estou dizendo. Mas na sua casa, você tem buscado a Deus? Você tem orado? Ou você tem deixado o prazer do cansaço tomar conta, do descanso de tomar conta? Eu não vou perguntar. Porque se eu perguntar aqui, Deus não está olhando no céu e vai ver. Mas se eu perguntar se tem muitas pessoas aqui, algumas podem ter feito isso nessa semana que passou, que está terminando hoje. Se orou a Deus todos os dias. Mas é aquela oração, não é a oração de Deus abençoe meu pai, minha mãe, minha filha, e só isso. Não. Se orou a Deus mesmo, chegou lá assim, eu vou ter um canto reservado para poder orar, para poder buscar a Deus, para eu sentir Deus na minha vida. Mas também não buscando a Deus para poder querer objetivos, querer trajetos, querer algo de Deus. Porque muitas vezes a pessoa tem feito isso. Tem buscado a Deus só para pedir. E
nós bem sabemos, se você não sabe, vou falar agora. Nós fomos feitos, eu, você, fomos feitos para quê? Para adorar a Deus, para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para amar a Deus. Só que às vezes a pessoa não faz isso. Às vezes a pessoa se preocupa com o dia da manhã. Ela se preocupa com as dívidas, ela se preocupa com o bem-estar dela, sabendo, irmão, que nossa vida aqui na terra é passageiro. É passageiro. Nós vamos ficar aqui só um pouco e depois vamos estar com quem? Com Deus. E aí agora vocês não buscam, eu não busco, nós não buscamos a presença de Deus. Quando chegarmos junto com Deus, vai acontecer o quê? Como que nós vamos buscar a Deus? Os anjos lá no céu, a palavra de Deus diz que fica 24 horas, 48 horas adorando, dizendo que Deus é santo. Santo, 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 santo é. 24 horas. Dizendo, Deus eu te adoro, Deus eu te amo, Deus eu te desejo, Deus eu te preciso. Sempre isso. E nós que fomos feitos por Deus para adorarmos, para buscarmos, para ter comunhão com Ele, não temos, não vivemos. Pastor, mas Deus nos fez para ter comunhão com Ele? Fez. Abra a sua Bíblia lá em Coríntios, 1 Coríntios. Vou te mostrar aí. Deus nos fez para ter comunhão com Ele? Pastor? Sim. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Deus ele nos fez para ter comunhão com Ele. Agora, se nós não temos comunhão com Ele, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo muitas coisas. Nós estamos perdendo muitas bênçãos. Não só bênção material, mas espiritual. Às vezes esse atormento, essa perturbação, essa dificuldade espiritual que você tem, você está passando porque você não tem buscado a Deus. Porque você não tem comunhão com Ele. Em nome de Jesus. Amém? Todo mundo achou? Posso ler? Olha o que diz aí, ó. Fiel é quem? É Deus, pelo qual foste chamado. Para quê? Para a comunhão. De quem? De seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como diz aqui, fiel é Deus pelo qual fosse chamado para a comunhão dos seus filhos e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Pastor, aqui eu não entendi muito bem, mas Deus chamou você de comunhão. Você quer entender melhor? 1 de João, lá no finalzinho, primeira carta de João, capítulo 1, verso 5. Aqui você vai entender melhor. 1 de João 5. Vamos ler o 3 que é melhor. Em nome de Jesus. Verso 3. Aí eu vou até o 5. Em nome de Jesus. Até aqui vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Olha o que diz aqui. E que vimos e ouvimos. Então quer dizer, o que tem falado aqui? Que tem ouvido e ouvimos. Isso vos anunciamos, para que também tenha comunhão com quem? Conosco. E a nossa comunhão é com? E com? Qual é o Filho? Jesus Cristo. Então está dizendo aqui que nós temos que ter comunhão com o Pai, que é o nosso Deus, e com Jesus Cristo. Verso 4. Estas coisas vos escrevo. Para quê? Para que a vossa gozo, quer dizer, a vossa alegria, se cumpra. Então quer dizer, se você não tem comunhão com Deus, e com o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo, essa alegria, esse desejo, essa vontade que você quer na sua vida, não vai se cumprir. Por quê? Porque você não tem comunhão com Deus. Olha o verso 5 aqui que diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos. Você está ouvindo a palavra hoje, sim ou não? Essa é uma mensagem de Deus para você, sim ou não? Então quer dizer, é para você. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é o quê? É a luz. E não há
nele treva o quê? O que é as trevas? Problemas, dificuldades, situações contrárias, situações difíceis ao qual você passa. Se você tem uma comunhão com Deus, e Deus sendo luz, porque Ele é a luz, não há trevas na sua vida. Não existe trevas na sua vida. E olha o verso 6 diz: e se dizemos que temos comunhão com Ele, Ele quem? Com Deus, e andamos em trevas, o que está dizendo? Mentimos e não praticamos o que? A verdade. Verso 7: mas se andamos na luz, como Ele quem? Deus na luz está, temos comunhão uns com quem? Com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quê? De todo pecado. Então é bem claro para mim e para você hoje aqui, que nós temos que ter essa comunhão com Deus. Nós temos que buscar a Deus em todo momento. A palavra de Deus diz, acho que em Isaías 55:6, buscar a Deus enquanto pode achar. Mas por que ele diz isso, pastor? Porque nós chegamos um tempo que nós não vamos ter tempo para buscar a Deus. Eu estava assistindo um filme ontem, na viagem da mente para São Paulo, o Apocalipse. Mas o novo, não é o antigo não. Eu recomendo que você assistisse esse filme. E aí estava mostrando que Deus falou que se para a pessoa buscar, para clamar a Ele, porque ia chegar um tempo que ia ter o quê? Arrebatamento. E aí acontece o quê? De uma última hora, você está do seu lado, se uma pessoa que está do seu lado, ela não serve a Deus, você some, e as roupas ficam, tudo que fica, só vai para o seu corpo e a sua alma. E a pessoa do lado fica. Eu estava vendo isso, que era um avião, e no avião tinha dois pilotos, um era de Deus e o outro não era. E aí acontece que esse piloto que não era de Deus, ele foi no banheiro. Quer dizer, ele foi no banheiro, ele foi namorar, ele era casado, namorar uma menina, que era moça. E aí acontece o seguinte, ele vai embora, deixa o piloto, o outro piloto era de Deus. E aconteceu o quê? Deus veio e levou os dele. E quando levou o dele, aconteceu o quê? Esse piloto estava pilotando, deixou o avião sem piloto. E de uma hora para outra, a mãe estava com o filho no colo, o filho some e ela não. Já ficou toda desesperada. E acontece isso conosco. Quando eu não tenho comunhão com Deus ele não faz obras grandes. Vai chegar um tempo que você vai acontecer isso, vai estar do lado de você, e você vai, nossa, e agora? Meu pai, minha mãe, meu filho foi e eu fiquei. E aí? Porque, como diz aqui, que aquele que tem comunhão com Deus, que anda com Deus, tem comunhão com Ele, é purificado de todos os pecados, de todos os erros, de todas as mágoas, em nome de Jesus. O outro está exemplo aqui, sempre como eu faço. Eu falo na palavra de Deus, eu dou exemplos de pessoas que andavam com Deus, que tinham comunhão com Deus. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis. Eu só vou botar em Gênesis agora. Gênesis, capítulo 5. Eu já tinha falado sexta-feira, que Deus colocou no meu coração essa mensagem, e eu falei de quem? De Noé e de Enoque. Mas primeiro agora eu vou falar de Enoque. Capítulo 5 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E o verso é 23 até o 24, 25. Amém? Vamos ler? E olha o que diz aí. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais. Por quê? Porquanto Deus para si o quê? O tomou. É como eu estava dizendo sexta-feira. Vamos dizer assim, você andando com Deus, buscando, fazendo a vontade de Deus, tendo comunhão com Deus, Deus se agradando de você, que você tenha comunhão de Deus, que você é uma mulher de oração, um homem de oração, tudo que Deus manda você fazer, você vai e faz, você é aquela pessoa, aquele filho amado, aquele filho que Deus falou como Jesus, o filho
e que eu me abraço, que eu amo, que eu desejo, que eu me alegro. E aí ele olhou assim, lá do céu, vendo o Enoque, andando com Deus, fazendo tudo certo, vivendo com Deus, fazendo tudo com Deus. Deus se agradou de Enoque. No momento que Deus se agradou de Enoque, Deus pegou Enoque assim, ó. Ninguém sabe, estou falando assim, é um gesto. Pegou Enoque assim e trouxe para ele, deixou do lado dele aqui, ó. Fica aqui comigo. Eu tenho prazer em ter você comigo. Eu tenho prazer. É como, vamos dizer assim, vou dar um exemplo aqui para você entender. Você tem filhos ou filhas. Quem é pai ou filho? Vou dizer só entender o raciocínio. Você tem filhos. E seu filho te dá grande prazer. Tudo que você pede para você fazer, para ele fazer, você fala para ele fazer, ele vai lá e te faz. E ele faz até mais do que você pede. Qual o sentimento que você vai ter na sua vida? Qual é o sentimento? Hein? De alegria, de felicidade. Vai chegar o momento que você vê que o seu filho não precisa de nada, mas você está dando coisa para ele. E aí seu filho vai falar assim: pai, por que você está dando isso para mim? Não, eu tenho prazer de dar, eu estou te dando. Eu estou dando. Toma isso. Não, mas pai, não. Eu achei que é a sua cara para te dar. E vai dando. Aí você quer sair? Filho, vamos vir comigo. Vamos ali comigo. Você leva. O povo chega, vê o seu filho. Ele fala: olha seu filho. Não, esse aqui é teu filho, é o meu filho amado. É o meu filho que tanto eu gosto, que eu tanto abraço. Olha, ele aqui é educado, é obediente, é isso, é aquilo. Não é verdade isso? Quando você faz com o seu filho, quando você vê seu filho fazendo isso. Então quer dizer, não é coisa de Deus. Deus olhou para Enoque e falou assim: nossa, esse anda comigo, esse faz o que eu peço, esse tudo que eu faço ele faz. Vou pegar ele para mim, trazer ele para mim, colocar aqui. Ele não teve morte, ele não morreu. Ninguém sabe hoje onde está o corpo de Enoque. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que está com quem? Está com Deus. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Olha aqui como diz aqui, eu falei no 22, que foram todos os dias Enoque 360 o quê? 5. Eu peguei logo isso aqui para você entender. 365 dias. Você entende alguma coisa? O que você entende? 365 dias. O que você entende? Um ano. Então quer dizer, todo o ano todinho ele andava com quem? Com Deus. Aí eu pergunto para você, mas fica com você, não fala tanto não. Esses 365 dias de 2014, você tem andado com Deus? Você tem? Vou apertar mais você. Quando Deus fala para você vir para a igreja, você vem? Você tem vindo para a igreja? Esse ano de 365 dias? Você tem vindo? Ou você tem voltado ao mundo? Você vem? Isso é vaga não. Mas hoje não dá não, porque hoje eu vou trabalhar. Não, hoje não dá não, porque hoje eu vou sair, passear. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, Enoque 365 dias. Isso se refere ao quê? Um ano. Andava com Deus. Entendeu? Estou dizendo que você tem que largar o seu serviço para poder servir para a igreja. Não, é isso não. Mas você tem que fazer o quê? Andar com Deus. Vou dizer mais ainda. No seu serviço, na sua escola, onde você estuda, aonde você vai, você tem andado com Jesus? Tem andado com Deus? Você tem? Pastor, tem. Vamos dizer assim, você está na escola, você tem falado de Jesus, tem falado de Deus para aquela pessoa que vai conhecer? Você tem falado? No seu serviço, você tem falado? Eu vou dizer até mais, no seu serviço você tem dito que você é evangélico? Você tem dito?
Pessoas que vão com um problema, uma situação, você tem dado a palavra para ele? Você tem buscado dar a palavra para ele? Porque a palavra de Deus diz lá em João que nós temos que anunciar a Deus. Falar de Deus com as pessoas. Andar com Deus não é só aqui na igreja, não. Aqui eu sou de Deus, lá fora eu sou do capeta. Não. Porque comunhão aqui e lá fora é até no sonho. E aqui diz que nós temos que amar a Deus até nos pensamentos. Até no sonho tem que ter Deus. Até no sonho tem que sonhar com Deus. Enoque andou 365 dias. Eu peguei logo isso só para você entender. Um ano todinho andando com Deus. E aí Deus sentiu prazer, sentiu alegria, sentiu, não, eu tenho que pegar ele para mim. Vou pegar e colocar ele do meu lado. Como diz aqui, ó, no 24. E andou Enoque com Deus. E não se viu mais. Por quando Deus parecia, você é meu. Vem. Parecia o tomou. Olha que coisa muito forte. Meu irmão, você tem que ter isso. Você tem que ter prazer, tem que ter desejo, tem que ter comunhão. E eu falo aqui na igreja, eu vou falar nas igrejas. Nós temos que ter essa comunhão. Eu perguntei para Deus, eu orei a Deus, falei, Deus, fala o que eu faço para você nessa igreja avisada, nessa igreja cheia, nessa igreja abençoada. E Deus falou com você, tenha comunhão comigo. Tenha comunhão comigo. Se você quer ser abençoado, se você quer ser vitorioso, se você quer ser uma pessoa que venha conquistar muito objetivo, tenha comunhão com Deus. Em nome de Jesus. Só que não para aí. Aí, pulamos duas coisas. No capítulo 6, no verso 6, fala de um nome, de outro homem, e é Noé. Olha aí que diz, no 6. E então arrependeu-se o Senhor de haver feito um homem sobre a terra. E pensou em seu coração, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo, olha o que ele disse, me arrependo de haver o que? Feito. Meu irmão, teve um momento em Israel que Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem estava se corrompendo. O homem estava fazendo tudo o que era que Deus não queria que ele fizesse. E Deus se arrependeu. Falou, não posso ficar com isso. Isso é obra minha. Isso aqui é minha obra. Isso aqui foi eu que fiz. Está dando desgosto para mim. Está fazendo, não sei. Eu não fiz ele para fazer isso. Eu não fiz ele para fumar, para cheirar, para beber. Eu não fiz ele para se prostituir. Eu não fiz ele para ficar nervoso, irado, bravo. Não, eu fiz ele para me adorar, para ele me buscar, para ele me servir. Mas eu estou vendo que meus filhos estão tudo se corrompendo, estão tudo se destruindo. Não, eu tenho que destruir. E ele falou, vou destruir. Só que aí acontece o quê? No meio daquele povo outro dia ele achou um. Olha aqui no verso 8. E Noé, porém, achou graça aqui aos olhos do Senhor. E esta geração de Noé era um varão justo, reto em sua geração. E Noé fazia o quê? Andava com quem? Com Deus. Então, se ele andava com Deus, ele tinha o quê? Comunhão com Deus. E olha o que diz no verso 10: e gerou Noé 3 filhos, Cã e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre o quê? Sobre a terra. Olha aqui agora, pula para o versículo que eu não notei. Isso aqui eu não notei.
Ele fala que quando foi levado, fizeram a arca, o arca de Noé, e aí Noé pegou e falou assim: entra você e os teus filhos, e os teus animais, um de cada espécie. E entrou. E aí Deus trouxe salvação. Para quem? Para Noé. Para Noé. Agora eu te pergunto: a família de Noé servia a Deus? Não. Só Noé. Porque aqui fala que Noé, só ele fez a arca. Não foi ninguém mais que fez a arca. Só Noé. Porque os outros estavam tudo lá reclamando, falando: Noé, você é doido, não vai ter dilúvio não. Não vai ter dilúvio não. Você é doido, está fazendo a arca desse tamanho ainda para quê? E Noé falou assim: não, estou fazendo o que Deus mandou fazer, porque vai acontecer o dilúvio. E não vai ficar ninguém. Aqui mesmo você disse, vai responder você. 6:9. Não, 6:9. E essas são a geração de Noé. Noé era um varão justo, então quer dizer, ele está falando da família dele. E reto, e sua geração. E Noé andava com Deus. Então só Noé andava. Se ele falasse, Noé e a família de Noé andavam com Deus. Eu não achei que, não está demorando muito, mas a palavra de Deus diz que Deus falou para Noé: pega você, sua família, e 2 animais de cada espécie, tanto o macho e a fêmea, e entra na arca de Noé. Então quer dizer, Deus, através de Noé, que tinha comunhão com ele, Deus salvou quem? A família dele. Isso, trazendo para a nossa família, se você andar com Deus, se você tem comunhão com Deus, Deus vai salvar você e sua família, em nome de Jesus. Ainda que a sua família, ainda que as pessoas da sua família façam algo que desagrada a ele, como ali ele falou que não tinha prazer pelo povo, porque o povo está se ouvindo, só que através de Noé salvou tanto a vida dele, como a vida da família e dos animais, ao qual das espécies que ele queria trazer, em nome de Jesus. Oi? 15? 7:1? É isso mesmo, tá vendo? Olha aí, Gênesis 7:1. Olha o que diz: e depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante da minha geração. Então quer dizer, entra tu e tua casa. Então quer dizer que a casa dele não era. Porque eu te vi você justo. Então entra tu e tua casa. E entrou a casa dos animais. Deus voltou a ter prazer em Noé, porque ele olhou lá e viu Noé, pelo menos um que ele fez, andando com ele, tendo comunhão com ele. E agora eu te pergunto: você tem buscado ter comunhão com ele? Ah, pastor, eu tenho buscado, mas totalmente. A palavra de Deus diz: buscar a Deus, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, em nome de Jesus. Eu volto a falar para você aqui, poderia falar de muitos homens de Deus, de mulheres de Deus, Jacó, Moisés, porque Rebeca, muitas pessoas andavam com Deus e Deus se agradou deles, em nome de Jesus. E Deus foi com eles, Deus abençoou eles, Deus protegeu, Deus livrou eles. E você? Eu estou trazendo essa palavra porque Deus colocou no meu coração essa palavra, porque Deus ele quer se agradar de você. Deus ele quer se agradar. Agora eu pergunto para você: você tem alegado o coração de Deus? Você tem alegado o coração de Deus? Você tem? É isso que eu falo para você, que Deus ele quer fazer, meu irmão. Às vezes a pessoa procura os bens materiais, os prazeres da vida dela, e não procura os prazeres que Deus quer dar para ela. Noé, ele estava lá, ele estava agradando a Deus, mesmo que tinha 500 ou não sei quantas pessoas ali, o único
só estava agradando a Deus. O único estava agradando a Deus. O único. Mesma coisa Enoque. Enoque tinha tudo lá. Deus só viu Enoque naquela terra. E só ele que estava agradando a Deus. E pegou e tomou. Enoque ele tomou para ele. Falou assim: você vai ficar aqui comigo, do meu lado. Agora, Noé, ele falou assim: ó, eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Vou salvar você e a sua casa. Eu vou salvar você e sua casa. Por isso, eu já preguei aqui. A palavra de Deus diz que salvista Davi também falou que antes começou a não ter comunhão. Tinha comunhão, mas ele se corrompeu. Mas ele voltou atrás rapidinho e pediu perdão a Deus. Se arrependeu do erro, do pecado que ele fez. E a palavra de Deus diz que aquilo ali agradou tanto a Deus que se tornou Davi o coração, o segundo coração de quem? De Deus. Por quê? Porque Davi tinha comunhão com Deus. Davi andava com Deus. Teve um deslize, teve uma caída, mas ele já se levantou rápido para poder fazer isso. Em nome de Jesus. Irmão, como diz a palavra de Deus, só diz, bom para mim, eu já preguei aqui, é me aproximar de quê? De Deus. E confiar e anunciar todas as suas obras em nome de Jesus. Agora eu te pergunto, você quer anunciar todas as obras de Deus na sua vida? Para terminar, Salmos 37. Salmos 37. Para terminar. O momento de nós repetirmos. É o momento de nós chegarmos, olharmos e ver se nós estamos agradando a Deus. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus. É uma palavra pesada, mas tem que ser falada. O povo não pode ser disperso. O povo não pode viver das migalhas que caem no chão. Nós temos que viver das bênçãos de Deus. Tem que viver dos milagres, das curas, daquilo que Deus ele quer fazer na sua vida. Irmão, eu falo para você que Deus ele quer fazer coisas grandes na sua vida. A vida que você às vezes está passando não é a vida que Deus quer para você, não. Não é. A vida que você está passando, Deus ele quer te dar uma melhor. É abundante. Ele diz: eis que vim para trazer vida e vida por quê? Com abundância. Só que às vezes eu estou vivendo aquela vida apertadinha, aquela vida assim, que às vezes está bom, às vezes está ruim, às vezes está bom, às vezes está ruim, e a cara dando morro. Sobe não, Deus só quer fazer você crescer. Como assim? Apolo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Ele. É Deus. Ele quer dar esse crescimento na sua vida, em nome de Jesus. Salmo 37, verso 4. Olha o que diz: deleita-te também no Senhor. E Ele quem? O Senhor, nosso Deus, concederá o que deseja o quê? O teu coração. O que é deleite, Pai? Meu pastor quer dizer: agrada-te, descansa. Pode procurar no dicionário, Aurélia. Diz isso. Deleite é agradar, descansar. Aí eu pergunto a você tem agradado a Deus? E se você tiver agradado a Deus, Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele concederá o desejo do teu coração. Agora eu te pergunto, qual o desejo do teu coração? Ter uma família feliz? É ou não é? É? Deus quer fazer. Qual o desejo do teu coração? Ter um casamento abençoado? É? Deus quer fazer. Qual o desejo do teu coração? Ter a sua firma? Ou você ser abençoado na sua firma, quando você trabalha? É? É, pastor. Ele quer fazer. Tudo isso Ele quer fazer. Tudo isso Deus quer fazer. Mas depende de quê?
de o agradar, de o agradar, de o satisfazer, de o fazer o feliz. E uma das coisas para fazer Deus feliz, sabe o que é? É ter essa comunhão com Ele. É ter comunhão com Ele. Mas não é comunhão qualquer não. Não é ter comunhão hoje, amanhã não ter. É ter todos os dias. É ter comunhão todas as horas. É ter comunhão no seu coração com Deus. Porque às vezes, no momento da dificuldade financeira, vou falar assim, vem proposta do inimigo, falando para você, ó, se você fazer isso, você está mentindo, né? Está mentindo, né? Você pensa aquilo. Aí você está passando dificuldade, passando perrengue, como diz aí, no mundo. E aí acontece o quê? É mesmo, vamos fazer isso aí, como eu faço perdão para Deus? Aí você vai lá e faz. Recebe cantadas, homem e mulher, e outras mulheres, se acham uma bambam, sendo que você é casado. Isso aí é o que o diabo tem que fazer. Fazer você não ter comunhão com Ele. Para fazer você não se agradar com quem? Com Deus. Porque se você não agrada com Deus, Deus não concede o desejo do teu coração. Em nome de Jesus. Então eu trouxe essa palavra para hoje para você se colocar no seu coração e entender. Falar assim, pastor, eu estou tendo comunhão com Deus. Mesmo você que diz assim, pastor, eu tenho comunhão com Deus, mas mesmo sem refletir. Também é bom viver assim, mas parece que eu não estou tendo comunhão com Deus. De tudo eu não estou fazendo isso. E ter comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, você se agrada de Deus, a palavra de Deus, não é o pastor que está dizendo, Ele concederá, Ele dará o desejo do teu coração. Em nome de Jesus. Tem uma palavra que eu Deus colocou na minha cabeça agora. A palavra de Deus diz assim que quando eu sou reto com Deus, Ele faz tudo para mim. Ele faz tudo. Em nome de Jesus. Mas aí tá. Isso. Esse ponto de interrogação. Se eu estou tendo comunhão com Deus. E comunhão com Deus não é só um pouco não, não é 50% não. Ele diz, é 100%. Amarás a Deus, a teu Deus, de todo o teu coração, ou de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no teu coração de Deus. Você tem feito isso? Se não tem, Deus está falando para você, ainda bem. Porque Davi errou. Ele se consertou, ele teve tempo de consertar. Eu vou dizer o outro, Sansão, tinha comunhão com Deus, mas não teve tempo. Ele até queria voltar, só que deixou de ter comunhão com Deus, já apoiar, segundo os 2 olhos dele, segundo a visão dele, tirou toda a força dele, não era o cabelo não, era a comunhão que ele tinha com Deus, tirou a comunhão que tinha com Deus e fez um fim trágico na vida de Sansão. Em nome de Jesus. Deus não quer servir para você. Deus quer servir de vitória, de alegria, assim como Ele fez com Noé e com Enoque, ou com várias pessoas, Davi, Moisés, Caleb. Você pode procurar ver lá quem teve comunhão com Deus, qual foi o fim deles, de alegria. Em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. E nesse momento você vai orar. Se for para pedir para se consertar com Deus, se conserte. Ah, pastor, Deus, eu preciso ter essa comunhão com o Senhor. Eu preciso.